Você acredita que o amor pode nascer entre a dor e a panela no fogo? Ela só queria um emprego para ajudar a mãe. Mas ao entrar na casa silenciosa daquele milionário viúvo, encontrou muito mais do que trabalho. Encontrou uma menina sem sorriso e um homem sem alma. E bastou um bolo simples com cheiro de infância para reacender memórias, esperanças e corações. Se você ama histórias de recomeços, amor real e superação, essa vai tocar sua alma. Inscreva-se agora para não perder histórias como essa. Comente. O amor nasce nas pequenas coisas. Curta se você acredita que a presença certa pode mudar tudo. Compartilhe com quem precisa lembrar que gentileza também cura. O portão de ferro forjado rangeu pesado quando ela o empurrou, e o som ecoou pela alameda vazia, como um presságio. Marina ajustou a alça da bolsa rasgada no ombro, sentindo o peso dos poucos pertences que carregava. Um avental limpo, uma receita amarelada da avó e a esperança desesperada de que aquele emprego pudesse salvar a mãe internada no hospital público. A mansão se erguia diante dela como um gigante adormecido, suas janelas escuras refletindo o céu cinzento da tarde. Pedras portuguesas úmidas da garoa matinal brilhavam sob seus pés enquanto caminhava pelo jardim abandonado, onde rosas murchas pendiam tristemente de galhos não podados. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma doce e melancólico das flores esquecidas. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha dourada. O som grave reverberou pelas paredes grossas, seguido por um silêncio que parecia sugar toda a vida do lugar. Marina respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar frio que carregava o perfume distante de jasmim, e repetiu mentalmente as palavras que havia ensaiado durante toda a viagem de ônibus. A porta maciça de madeira escura se abriu devagar, revelando um homem alto de terno amarrotado. Seus olhos castanhos pareciam carregar o peso do mundo, circundados por rugas profundas que contavam histórias de noites mal dormidas. O cabelo negro estava desalinhado, como se ele tivesse passado os dedos nervosamente por entre os fios inúmeras vezes. Marina Santos? A voz dele soou rouca, carregada de cansaço. Sim, senhor. Vim para a vaga de cozinheira temporária. Ela manteve a cabeça erguida, apesar de sentir-se pequena diante daquela figura imponente. Ele a observou por um momento que pareceu eterno, seus olhos percorrendo o vestido simples dela, os sapatos gastos, mas limpos, as mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho honesto. Um músculo tensionou em sua mandíbula antes que ele se afastasse da porta. Entre, a cozinha é por aqui. O interior da mansão abraçou Marina com um frio que não vinha apenas da temperatura. Tapetes persas cobriam pisos de mármore polido, mas pareciam desbotados sob a poeira fina que se acumulava nos cantos. Quadros de família sorridente contrastavam cruelmente com o ambiente sepulcral, como fantasmas de felicidade que um dia habitaram aquelas paredes. Seus passos ecoavam pelo corredor longo, acompanhados pelo som abafado dos sapatos de couro dele. O cheiro de móveis antigos misturava-se a algo indefinível, talvez tristeza cristalizada no ar parado, ou esperança evaporada como perfume antigo. A cozinha não é usada há meses, ele murmurou sem olhar para trás. A última funcionária não deu certo. Marina notou como ele evitava certos cômodos, caminhando mais rápido diante de portas fechadas. Uma delas estava entreaberta, revelando um piano coberto por um lençol branco, teclas amareladas esperando dedos que não voltariam a tocá-las. A cozinha era um paradoxo de luxo e abandono. Panelas de cobre pendiam intocadas de ganchos reluzentes, enquanto a ilha central de granito negro acumulava correspondências não abertas. O fogão profissional de 6 bocas parecia um altar frio dedicado a uma deusa doméstica que havia partido. Os temperos estão nos armários superiores. Utensílios na gaveta à direita. Ele pausou, engolindo seco. Ela gostava de organização.
Marina abriu a geladeira imensa e encontrou apenas algumas frutas murchas, leite azedo e restos esquecidos em potes de vidro. O freezer, porém, estava abarrotado de refeições congeladas industriais, a evidência silenciosa de uma casa que havia esquecido como ser um lar. Quando foi a última vez que alguém cozinhou aqui de verdade? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Ele se virou bruscamente, os olhos faiscando com uma dor tão intensa que ela quase recuou. Por um momento, Marina pensou que ele fosse explodir, mas então algo se quebrou em sua expressão. 17 meses, 2 semanas e 3 dias. A precisão cortante da resposta revelou uma ferida que ainda sangrava. Foi então que ela ouviu. Um som tão suave que poderia ter sido apenas o vento, mas que fez seu coração materno despertar instantaneamente. Um sussurro fraco, carregado de uma esperança tão frágil quanto asas de borboleta. "Você sabe fazer sopa de batata?" A voz vinha de trás da porta que levava à despensa. Marina seguiu o som como uma bússola emocional, encontrando uma menininha de olhos enormes sentada no chão frio, abraçada a um ursinho desgastado. Sua pele pálida contrastava com o cabelo escuro que caía em ondas descuidadas pelos ombros magros. "Oi, meu amor." Marina abaixou-se devagar, como quem se aproxima de um passarinho ferido. "Claro que sei fazer sopa de batata. Você está com fome?" A menina assentiu timidamente, e Marina notou como suas roupinhas folgavam no corpinho franzino. Quando ela estendeu a mão pequena, os dedos estavam gelados, apesar do clima ameno. "Isadora." A voz do homem soou quebrada atrás delas. "Não incomode a senhora. Ela não está incomodando." Marina sorriu genuinamente para a criança. "Que tal me ajudar a escolher as batatas mais bonitas?" Pela primeira vez desde que chegara, Marina viu um brilho minúsculo nos olhos castanhos da menina. Era como uma vela sendo acesa num quarto escuro, pequena, mas capaz de afugentar todas as sombras. Enquanto abria os armários procurando ingredientes, Marina sentia o olhar dele queimando suas costas. Não era hostilidade. Era algo mais complexo, uma mistura de curiosidade, medo e uma fome emocional que ele tentava esconder atrás de músculos tensos. "Era só uma sopa," ela murmurou para si mesma, descascando batatas com movimentos automáticos aprendidos na infância. Mas aquela menina parecia não comer há dias, nem amor. O aroma que começou a se espalhar pela cozinha era mais do que comida. Era promessa de cuidado, lembrança de lares que existiam além daquelas paredes silenciosas, esperança servida em colheradas quentinhas. E naquele momento, Marina soube que não estava ali apenas para um emprego temporário. Estava ali para alimentar muito mais do que corpos famintos. A manhã seguinte chegou envolta numa névoa leve que embaçava as janelas da cozinha, criando um casulo íntimo onde Marina preparava o café da manhã. Seus dedos dançavam entre ovos frescos e fatias de pão, mas sua mente permanecia na menininha que encontrara na véspera, tão frágil que parecia feita de porcelana rachada, pronta para se despedaçar ao menor toque brusco. O cheiro de manteiga derretendo na frigideira misturava-se ao aroma reconfortante do café coado na hora, criando uma sinfonia olfativa que há muito não habitava aquela casa. Marina cantarolava baixinho uma canção que sua avó costumava entoar nas manhãs de domingo, quando o mundo ainda era simples e o amor cabia numa colher de pau. "Bom dia, meu bem." Sua voz carinhosa preencheu o silêncio quando Isadora apareceu na soleira da porta, ainda de pijama rosa desbotado, os cabelos escuros formando uma nuvem rebelde ao redor do rostinho angelical. A menina permaneceu imóvel, observando-a com aqueles olhos enormes que pareciam guardar segredos pesados demais para uma criança carregar. Suas mãozinhas magras agarravam o ursinho
como se ele fosse seu único elo com alguma forma de segurança naquele mundo silencioso. Você dormiu bem? Marina continuou conversando naturalmente, não esperando resposta, apenas tecendo palavras como fios de uma teia afetiva. Eu sonhei com panquecas hoje. Sabe essas bem fofinhas que derretem na boca? Acho que alguém me pediu uma receita especial. Isadora deu um passo tímido para dentro da cozinha, atraída não apenas pelo cheiro divino que emanava do fogão, mas por algo indefinível na presença daquela mulher. Uma aura maternal que aquecia ambientes frios e corações congelados. Marina fingiu não perceber quando a menina se aproximou da bancada, subindo num banquinho para observar melhor o preparo. Seus movimentos eram deliberadamente lentos e suaves, como quem domestica um animalzinho selvagem com paciência infinita. O segredo está no leite morno, ela murmurou conspiratoriamente, como se dividisse um tesouro ancestral. E numa pitadinha de baunilha. Minha avó dizia que a baunilha faz a gente lembrar dos melhores momentos da vida. Isadora inclinou a cabecinha, curiosa, apesar de si mesma. Era a primeira vez em meses que demonstrava interesse genuíno por algo além de seus brinquedos silenciosos e cantos escuros onde costumava se esconder. A massa dourada chiou suavemente quando Marina a despejou na frigideira aquecida, formando círculos perfeitos que se expandiam como promessas de doçura. O aroma intensificou-se, preenchendo cada canto da cozinha com memórias de infâncias felizes e manhãs sem pressa. A primeira é sempre do cozinheiro. Marina sorriu, cortando um pedacinho da panqueca ainda quentinha e oferecendo à menina. Quer provar? Por um momento Isadora hesitou. Seus olhos escuros buscaram algo no rosto bondoso de Marina. Talvez sinceridade, talvez a garantia de que não seria magoada novamente. Quando finalmente estendeu a mãozinha para aceitar o pedaço oferecido, seus dedos gelados roçaram os de Marina num toque que enviou ondas de ternura pelo coração da mulher. A primeira mordida foi cautelosa, quase suspeita. Mas então, algo mágico aconteceu. Os olhos de Isadora se arregalaram, não de medo, mas de surpresa genuína. Um sorriso minúsculo, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade, curvou seus lábios rosados. Gostosa? Marina perguntou suavemente, sentindo o próprio coração acelerar diante daquela primeira vitória emocional. Isadora assentiu vigorosamente, e pela primeira vez, desde que chegara, Marina ouviu sua voz, fraca ainda, mas carregada de uma alegria tímida que começava a desabrochar. Mas... Claro, meu amor, quantas você quiser. Foi nesse momento que ele apareceu. Eduardo Santos, ela havia descoberto seu nome completo nos documentos deixados sobre a bancada, surgiu na entrada da cozinha como uma sombra materializada. Seu terno escuro estava impecável, gravata perfeitamente alinhada. Mas havia algo devastadoramente vulnerável em seus olhos castanhos quando pousaram na filha sorrindo. Marina sentiu o ar se espessar com emoções não nomeadas. Ele permaneceu parado, como se presenciasse um milagre que não ousava interromper. Suas mãos grandes tremiam quase imperceptivelmente ao lado do corpo, e ela notou como ele engolia em seco, lutando contra algo que ameaçava transbordar de seu peito. Papai! Isadora correu até ele, ainda segurando um pedaço de panqueca. A Marina fez panqueca que nem aquelas que a mamãe... A frase morreu no ar quando ela percebeu o que havia dito. O sorriso desapareceu de seu rostinho, como se tivesse sido apagado por uma borracha cruel, e Marina viu a criança se encolher novamente em si mesma. Mas Eduardo, ao invés de se afastar como Marina esperava, ajoelhou-se diante da filha, suas mãos grandes enquadrando o rostinho delicado com uma gentileza que contrastava com sua aparência severa. Está tudo bem, princesa, ele murmurou, a voz embargada. A mamãe ficaria feliz sabendo que você está comendo bem.
E Marina virou-se discretamente para a pia, fingindo lavar louça para dar-lhes privacidade, mas não conseguiu ignorar o som abafado de soluços contidos. Não sabia se da criança ou do homem, talvez de ambos. Quando se virou novamente, Eduardo estava de pé, recomposto, mas seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Havia gratidão ali, misturada com algo mais profundo que ela não ousava nomear. Ela não sorria assim a... Ele parou como se as palavras fossem vidro em sua garganta. O amor de mãe estava ali, Marina pensou, observando Isadora que voltara a comer suas panquecas com apetite renovado, mesmo sem laços de sangue. Preciso ir trabalhar, Eduardo disse formalmente, mas Marina notou como seus olhos relutavam em deixar a cena doméstica que se desenrolava em sua cozinha. Ela, se precisar de alguma coisa... Estaremos bem, Marina assegurou suavemente. Isadora e eu temos muitos planos para hoje. Que tal farmos biscoitos para o lanche da tarde? Os olhos da menina brilharam com uma animação que fazia meses não visitava aquela casa. Ela acenou entusiasmada, grudinha de mel nos dedos pequenos. Eduardo permaneceu mais alguns segundos na soleira, gravando na memória a imagem da filha verdadeiramente feliz. Quando finalmente partiu, Marina o ouviu parar no corredor e teve a impressão de que ele lutava contra o impulso de voltar. O resto da manhã passou num ritmo doce e desacelerado. Isadora, com um avental improvisado feito de um pano de prato, ajudou Marina a preparar biscoitos em formato de estrela. Suas risadinhas cristalinas ecoavam pela cozinha como sinos de vento, musicalizando o ambiente que por tanto tempo conhecera apenas silêncio. Marina, a menina disse enquanto polvilhava açúcar nos biscoitos ainda mornos. Você vai ficar sempre aqui? A pergunta atingiu Marina como uma flecha certeira no coração. Ela olhou para aquela criaturinha que já havia conquistado cada fibra de seu ser maternal, sabendo que sua resposta carregava o peso de promessas que talvez não pudesse cumprir. Enquanto vocês precisarem de mim, ela respondeu honestamente, eu estarei aqui. Isadora assentiu solene, como se selasse um pacto sagrado. Então, numa demonstração de confiança que fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas contidas, a menina se aninhou em seus braços, suspirando contente. Naquele momento, Marina compreendeu que havia encontrado muito mais que um emprego. Havia encontrado um propósito, uma missão que transcendia salários e contratos temporários. A tarde caía suave através das janelas quando Eduardo retornou. O aroma de biscoitos recém-assados flutuava pela casa como um convite ao lar, e ele seguiu o perfume como um homem sedento segue o som da água. Na cozinha, encontrou uma cena que fez seu coração disparar. Isadora dormia no colo de Marina, ambas cobertas por um cobertor macio, cercadas pelos vestígios doces de uma tarde de culinária compartilhada. Quem é essa mulher? Ele sussurrou para si mesmo, sentindo algo dentro de seu peito, algo que julgara morto para sempre. Começara a despertar lentamente, como uma semente encontrando terra fértil após um inverno rigoroso. Os dias seguintes escorregaram pela mansão como mel morno sobre pão quente, trazendo uma rotina dourada que Eduardo jamais imaginara possível. Manhãs preenchidas pelo aroma de café e risadas cristalinas de Isadora, tardes pontuadas pelo som suave de panelas e conversas carinhosas, noites embaladas pelo eco distante de cantigas que Marina murmurava enquanto cozinhava. Mas ele resistia. Resistia como um náufrago luta contra a corrente que o arrasta para a salvação, porque aceitar o alívio significaria admitir o tamanho de sua dor anterior. Eduardo criara uma armadura de culpa e luto que se tornara sua segunda pele, e permitir que ela fosse removida parecia uma traição à memória de Helena.
Por isso evitava a cozinha durante o dia, trancando-se no escritório com planilhas que devoravam suas horas e reuniões que o mantinham longe do calor perigoso daquele ambiente transformado. Por isso chegava tarde, quando Marina já havia partido, deixando apenas o fantasma reconfortante de sua presença na forma de pratos cobertos e bilhetes carinhosos grudados na geladeira. Por isso fingia não ouvir quando Isadora falava animadamente sobre as receitas que aprendera, os jogos que jogara, as histórias que escutara. Porque cada palavra da filha era uma prova dolorosa de que aquela mulher conseguira em poucos dias o que ele não alcançara em mais de um ano: fazer sua menina voltar a ser criança. Mas naquela quinta-feira chuvosa de março, a resistência dele se estilhaçou como vidro contra pedra. Havia ficado até tarde no escritório, perdido numa proposta de fusão que exigia sua atenção total quando o aroma o atingiu. Não era apenas comida. Era uma memória olfativa tão intensa que o fez levantar da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Canela e maçã. O perfume doce e reconfortante de torta recém-saída do forno, exatamente como Helena costumava fazer nas noites frias de outono, quando ficavam os três aconchegados na cozinha enquanto a chuva batia nas janelas. Seus pés o levaram pelo corredor escuro antes que sua mente racional pudesse protestar. A cozinha estava iluminada apenas pela luz suave do forno, criando um ambiente íntimo e acolhedor que contrastava brutalmente com a tempestade que rugia lá fora. Marina estava de costas para ele, mexendo alguma coisa numa panela grande, e cantarolava baixinho uma melodia que ele não reconhecia, mas que parecia ter nascido da própria essência da domesticidade. Seus cabelos castanhos, soltos dos grampos usuais, caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela balançava quase imperceptivelmente no ritmo da canção. A cena era tão íntima, tão carregada de normalidade feliz, que Eduardo sentiu algo violento se agitar em seu peito. Raiva. Raiva de que aquela estranha tivesse conseguido trazer vida de volta a uma casa que ele havia decidido manter como mausoléu. Raiva de que ela fizesse parecer tão fácil algo que para ele se tornara impossível. Raiva de si mesmo por desejar, mesmo que por um segundo, fazer parte daquela cena. Não pense que pode ocupar o lugar da minha esposa. As palavras explodiram de sua garganta como lava vulcânica, carregadas de uma fúria que o surpreendeu pela intensidade. Marina se virou lentamente, a colher de pau ainda na mão, e Eduardo viu que ela não estava assustada. Havia uma serenidade profunda em seus olhos castanhos claros, uma compreensão que o desarmou completamente. "Eu não quero o seu lugar", ela disse suavemente, desligando o fogo com movimentos calmos e deliberados. "Só quero que sua filha coma." A simplicidade da resposta o atingiu como um soco no estômago. Eduardo esperava defesas, justificativas, lágrimas talvez. Não esperava aquela aceitação mansa de sua dor, aquela recusa gentil em revidar o ataque. Marina abriu um dos armários superiores e retirou um prato de porcelana fina, um dos conjuntos de casamento que não eram usados há mais de um ano. Com gestos cuidadosos, serviu uma generosa fatia da torta ainda morna, o vapor doce subindo como incenso doméstico. "Ela me contou que era a sobremesa preferida da mamãe", Marina disse, estendendo o prato com as mãos firmes, sem nenhum tremor que denunciasse nervosismo. "Achei que seria bom ela saber que as coisas boas não precisam morrer junto com as pessoas que amamos." Eduardo olhou para o prato suspenso entre eles, e por um momento insano, foi como se Helena estivesse ali, oferecendo-lhe pedaços de sua própria essência materializada em açúcar e especiarias. O cheiro subia até suas narinas, despertando lembranças tão vívidas que ele quase pode sentir os braços delicados de sua esposa ao redor de seu pescoço,
sua risada musical ecoando pela cozinha em noites que pareciam ter acontecido em outra vida. Ela machucou você com palavras, Marina pensou, observando a transformação dolorosa que se operava no rosto masculino diante dela. Mas ela respondeu com compaixão. Por que você faz isso? A voz dele saiu quebrada, despida da raiva anterior, revelando apenas uma vulnerabilidade crua que o deixava completamente exposto. Fazer o quê? Cuidar de nós como se fosse sua obrigação. Marina pousou o prato sobre a bancada e se encostou no balcão, estudando-o com olhos que pareciam enxergar além das máscaras que ele usava. Porque vocês precisam, ela disse simplesmente. E porque eu sei como é sentir que ninguém se importa se você comeu, se dormiu bem, se está triste. Sei como é viver numa casa que parece um museu de felicidade morta. A precisão cirúrgica de suas palavras o fez cambalear internamente. Como ela conseguia nomear tão perfeitamente sensações que ele nem ousava admitir para si mesmo? Isadora me contou que vocês não entram mais na sala de música, Marina continuou, sua voz suave como água corrente sobre pedras. Que o piano está coberto há mais de 1 ano. Que você queimou todas as partituras dela porque doía demais ver. Eduardo fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Como sua filha de 7 anos conseguia enxergar e verbalizar coisas que ele escondia até de si mesmo. Ela me disse também que sente falta de ouvir você cantar no chuveiro, que antes você cantava ópera tão alto que ela ria do quarto dela. Marina deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. E que agora a casa é tão silenciosa que ela tem medo até de fazer barulho. Cada palavra era uma pequena lâmina abrindo feridas que ele mantinha cauterizadas pela negação. Eduardo abriu os olhos e encontrou os dela, esperando ver julgamento, piedade, talvez. Encontrou apenas uma compreensão profunda que o fez se sentir completamente nu. Eu não sei como voltar a ser quem eu era, ele confessou numa voz tão baixa que era quase um sussurro. Não precisa voltar, Marina respondeu, e havia uma sabedoria antiga em suas palavras que não combinava com sua idade aparente. Precisa apenas aceitar se tornar quem você é agora, com as cicatrizes, com a saudade, mas também com a possibilidade de ainda sentir alegria. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas e pelo tic-tac suave do relógio da parede. Eduardo sentia como se estivesse num precipício emocional, dividido entre o impulso de correr e o desejo desesperado de se jogar no abismo da vulnerabilidade. A torta está esfriando, Marina disse finalmente, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios. Ele olhou novamente para o prato e, desta vez, ao invés de dor, sentiu algo parecido com gratidão. Pegou o garfo que ela havia colocado ao lado e cortou um pedaço pequeno, levando-o à boca com a reverência de quem participa de um ritual sagrado. O sabor explodiu em suas papilas gustativas como uma sinfonia de memórias felizes. Era exatamente como Helena fazia, a massa crocante, o recheio docemente ácido, a canela numa medida perfeita que aquecia o peito. Mas havia algo a mais, algo indefinível que tornou aquela torta única. Está diferente, ele murmurou, surpreso consigo mesmo por conseguir falar sem que a voz tremesse. Coloquei um pouco de cardamomo, Marina explicou, começando a arrumar a cozinha com movimentos eficientes. Minha avó sempre dizia que o cardamomo era a especiaria da esperança, que dava às coisas um gosto de recomeço. Eduardo comeu mais alguns pedaços em silêncio, observando-a trabalhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma economia de gestos que falava de anos passados em cozinhas, cuidando de outras pessoas. Suas mãos eram fortes, mas delicadas, capazes de força e ternura na medida certa. Marina,
Sua voz a fez parar de guardar os utensílios. Obrigado. Ela se virou e Eduardo viu que seus olhos brilhavam ligeiramente úmidos. Não precisa me agradecer por cuidar das pessoas que amo, ela disse, e a simplicidade da declaração o atingiu como um raio. Você ama? Como não amar? Marina sorriu. E pela primeira vez, desde que a conhecera, Eduardo viu uma tristeza antiga em seus olhos. Isadora é a criança mais doce que já conheci. E você é um homem bom, tentando carregar uma dor pesada demais para uma pessoa só. Eduardo pousou o garfo, sentindo algo se mover em seu peito. Algo quente e assustador que ele não sentia há tanto tempo que quase esquecera como nomear. Eu não sei se sou bom, ele confessou. Tem noites que olho para Isadora e vejo Helena, e dói tanto que tenho vontade de desaparecer. Mas você não desaparece, Marina observou gentilmente. Você fica, mesmo doendo, mesmo achando que não é forte o suficiente. Isso é amor, Eduardo. E isso é ser bom. O nome soou diferente em seus lábios, não como a formalidade fria que recebia no escritório, mas como uma carícia verbal que o envolveu em calor. Eles ficaram assim por longos minutos, separados pela bancada, mas unidos por uma compreensão silenciosa que transcendia palavras. Lá fora, a tempestade começava a amainar, e Eduardo sentiu que algo dentro dele também se acalmava. Como se a raiva que o consumira nos últimos meses finalmente encontrasse permissão para se transformar em algo mais construtivo. A dor não justifica a dureza, Marina pensou, observando como os ombros dele relaxavam imperceptivelmente. Ele havia a atacado com palavras afiadas, mas ela entendeu que aquelas lâminas não eram dirigidas a ela. Eram o desespero de um homem tentando proteger o pouco que restara de seu mundo fragmentado. E naquele momento, ainda sem saber exatamente como ou quando, ambos compreenderam que algo fundamental havia mudado na dinâmica daquela casa. Uma fissura se abrira na armadura de Eduardo, e através dela, a luz dourada da possibilidade começava a filtrar. Tímida, mas persistente, como o primeiro raio de sol após uma longa noite de inverno. A sexta-feira chegou vestida de melancolia, com nuvens pesadas cobrindo o céu como um cobertor cinzento que prometia chuva. Eduardo voltara cedo do escritório pela primeira vez em meses, trazendo consigo uma inquietação estranha que o fizera abandonar reuniões importantes e contratos urgentes. Algo havia mudança na dinâmica de sua casa, e ele se sentia como um astronauta retornando de uma longa viagem, estranhando a gravidade de um planeta que já fora seu. O aroma que o recebeu na entrada foi diferente dos últimos dias. Não era o cheiro reconfortante de almoço ou jantar, mas algo mais íntimo e caseiro. Biscoitos recém-saídos do forno misturados ao perfume suave de baunilha que impregnava o ar como uma promessa de doçura. Na sala de estar, uma cena o aguardava que fez seu coração disparar de forma dolorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Isadora estava sentada no tapete persa, cercada por almofadas coloridas que Marina havia trazido de algum lugar da casa, enquanto a mulher lia para ela um livro de contos de fadas. A luz dourada da tarde que filtrava pelas cortinas criava uma auréola ao redor das duas figuras, como se fossem personagens saídas de uma pintura renascentista. Então, a princesa descobriu que a verdadeira magia não estava na varinha, mas no amor que sentia pelas pessoas ao seu redor. Marina lia com uma voz melodiosa que transformava palavras simples em música. Isadora escutava com os olhos arregalados, completamente absorvida na narrativa, suas mãozinhas pequenas brincando distraidamente com os cabelos do ursinho que não largava. De vez em quando, ela fazia perguntas que Marina respondia com paciência infinita, tecendo explicações que misturavam fantasia e sabedoria de uma forma que só as mães sabem fazer.
Eduardo permaneceu parado na soleira, sem coragem de quebrar aquele momento mágico. Era como observar um filme de sua própria vida, uma versão alternativa onde Helena não havia partido, onde as noites eram preenchidas por histórias e risadas, onde a felicidade doméstica era algo natural e não um luxo inalcançável. "Papai!" Isadora o viu e acenou alegremente, sem se levantar do tapete. "A Marina está lendo a história da princesa que salvou o reino com biscoitos mágicos." Marina ergueu os olhos do livro e encontrou os dele, e Eduardo sentiu aquela familiar onda de calor percorrer seu corpo. Ela estava com o cabelo preso em um coque frouxo, algumas mechas escapando para enquadrar seu rosto, e usava um vestido simples de algodão azul que a fazia parecer uma personagem saída daqueles contos que lia. "Não queremos interromper", ele disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. "Você não interrompe nada." Marina sorriu, fechando o livro. "Na verdade, estávamos justamente falando sobre como seria bom ter alguém para nos ajudar a comer os biscoitos que fizemos hoje." Isadora bateu palminhas animada. "São de chocolate com gotas, e eu que fiz o formato das estrelas." Eduardo olhou para a mesa de centro, onde uma bandeja de porcelana exibia biscoitos dourados perfeitamente assados, ainda exalando aquele aroma irresistível que havia o atraído para a sala. Ao lado, 3 xícaras esperavam por chocolate quente, como se Marina sempre soubesse que ele chegaria naquele momento exato. "Posso experimentar?" ele perguntou, e foi Isadora quem respondeu, pulando de alegria. "Claro! Senta aqui no meio!" Ela bateu no espaço entre ela e Marina, no tapete macio. Eduardo hesitou por um momento. Sentar no chão, em meio a almofadas e livros de história, parecia algo pertencente a outra versão de si mesmo. Uma versão mais jovem, mais livre, menos assombrada pelo peso da perda. Mas o olhar expectante de Isadora e o sorriso encorajador de Marina o convenceram a abandonar a formalidade. Quando se acomodou entre as duas, Eduardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de pertencer, de ser parte de um círculo íntimo e acolhedor. O perfume sutil de Marina misturava-se ao cheiro doce dos biscoitos e ao aroma familiar de Isadora, criando uma combinação olfativa que despertava em seu peito uma fome que não era física. "Conte uma história para nós, papai", Isadora pediu, aconchegando-se em seu braço enquanto mordia um biscoito. "Daquelas que você contava antes." O pedido o pegou desprevenido. Antes, sempre antes. Como se sua vida fosse dividida em 2 eras distintas, antes da tragédia e depois dela. Eduardo percebeu que Marina o observava com curiosidade respeitosa, sem pressionar, apenas esperando. "Eu não sei se lembro", ele confessou. "Lembra, sim", Isadora insistiu com a teimosia inocente das crianças. "A da estrela que se perdeu do céu e foi parar na terra." E então, como se uma porta há muito trancada se abrisse em sua mente, Eduardo se lembrou. Lembrou-se das noites em que Helena adormecia cedo e ele assumia o papel de contador de histórias, inventando fábulas fantásticas que faziam Isadora rir até as lágrimas. Lembrou-se da alegria pura de ver os olhos da filha brilharem com suas criações verbais. "Era uma vez", ele começou hesitante, "uma estrela muito curiosa que vivia no cantinho mais alto do céu." Conforme as palavras fluíam, Eduardo sentiu algo se derreter em seu peito. A história ganhava vida própria, e ele se viu inventando detalhes novos, criando aventuras que nunca havia imaginado antes. Isadora ria nos momentos certos, fazia perguntas inteligentes, e Marina escutava com a mesma atenção devotada que dedicava às necessidades da criança. E quando a estrela finalmente encontrou o caminho de volta para casa, Eduardo concluiu, descobriu que havia aprendido algo precioso na terra, que a luz mais brilhante vem daqueles que amamos. Um silêncio suave se seguiu,
pontuado apenas pelo crepitar imaginário da lareira e pelo som distante da chuva que começara a cair lá fora. Isadora suspirou contente, aninhada entre os dois adultos. E Eduardo percebeu que aquele era um daqueles momentos perfeitos que a vida oferece raramente. Pequenas eternidades de pura felicidade que merecem ser guardadas como tesouros. Você parece com a mulher que minha filha merece ter por perto. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse censurá-las, carregadas de uma sinceridade que o surpreendeu. Marina virou-se para ele e Eduardo viu que seus olhos brilhavam úmidos. Havia algo ali, uma vulnerabilidade, uma esperança tímida que espelhava seus próprios sentimentos confusos. Eduardo, ela sussurrou, e seu nome em seus lábios soou como uma oração. Ele não soube exatamente como aconteceu. Talvez tenha sido a forma como ela pronunciou seu nome, ou o jeito como a luz dourada da tarde acariciava seu rosto, ou simplesmente o alívio avassalador de se sentir vivo novamente após meses de existência fantasmagórica. Eduardo inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, mas Marina permaneceu imóvel, seus olhos se fechando quando os lábios dele finalmente tocaram os seus. O beijo foi terno, quase reverente, como se ambos compreendessem a magnitude daquele momento. Não era paixão ardente ou desejo descontrolado, era reconhecimento, alívio, a promessa silenciosa de que talvez fosse possível construir algo novo sobre as ruínas do que havia sido perdido. Quando se separaram, Eduardo apoiou a testa na dela, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Entre eles, Isadora dormia placidamente, alheia à revolução emocional que acabara de testemunhar, um sorriso pequeno curvando seus lábios rosados. O silêncio deles conversava muito mais do que qualquer palavra, Marina pensou, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Eu não sei o que isso significa, Eduardo murmurou, sua voz carregada de incerteza e esperança em proporções iguais. Não precisa significar nada ainda, Marina respondeu suavemente. Às vezes as coisas acontecem porque são certas, mesmo quando não entendemos por quê. Eles ficaram assim por longos minutos, com Isadora dormindo entre eles, como uma ponte humana, conectando dois corações que começavam a aceitar a possibilidade de não estar sozinhos. Lá fora, a chuva cantava sua cantiga noturna, e dentro daquela sala aquecida pela presença uns dos outros, 3 pessoas encontravam algo que julgavam perdido para sempre: a sensação de lar. Eduardo olhou para Marina e viu refletida em seus olhos a mesma mistura de medo e esperança que sentia. Não sabia o que o futuro reservava. Não conseguia ainda nomear os sentimentos que cresciam em seu peito, mas pela primeira vez em mais de um ano, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, fosse possível voltar a ser feliz sem trazer a memória de Helena. E naquele momento perfeito, suspenso entre o que foi e o que poderia ser, Eduardo compreendeu que o amor não havia morrido com sua esposa. Apenas hibernara, esperando o toque gentil da pessoa certa para despertar novamente. O fim de semana passou como um sonho dourado, repleto de pequenos momentos que se gravaram na memória de Marina como fotografias preciosas. Eduardo havia se permitido relaxar pela primeira vez em meses, participando de atividades simples, como preparar panquecas no domingo pela manhã e montar quebra-cabeças com Isadora no tapete da sala. O beijo que haviam compartilhado pairava entre eles como uma promessa silenciosa, criando uma intimidade nova e assustadora que nenhum dos dois sabia exatamente como navegar. Mas na segunda-feira, a realidade voltou com toda a sua força implacável. Marina estava temperando um frango para o almoço quando o som de saltos altos ecoou pelo corredor de mármore. Uma cadência rápida e decidida que fez seu coração acelerar com um pressentimento sombrio.
O perfume chegou antes da pessoa, uma fragrância cara e intensa que contrastava brutalmente com os aromas caseiros que haviam dominado a casa nos últimos dias. Onde está Eduardo? A voz feminina cortou o ar como uma lâmina afiada, carregada de autoridade e desdém. E por que esta casa cheira a comida? Marina limpou as mãos no avental e se virou devagar, preparando-se para o confronto que sentia aproximar-se como uma tempestade no horizonte. A mulher que entrou na cozinha era uma criatura de outro mundo, alta, esguia, vestida com um conjunto Chanel que custava mais que um salário mínimo anual. Seus cabelos loiros estavam presos num coque perfeito e seus olhos azuis gelados varreram o ambiente com o desprezo reservado àqueles que se consideram superiores. Você deve ser a nova ajudante. A palavra saiu de seus lábios como se tivesse gosto amargo. Eu sou Verônica Nascimento, cunhada de Eduardo. Ex-cunhada. Marina queria corrigir, mas manteve a boca fechada. Conhecia mulheres como aquela, criaturas que usavam o dinheiro e o status como armaduras, pisoteando qualquer um que considerassem inferior. Sua própria mãe havia trabalhado para famílias assim, voltando para casa com histórias de humilhações que faziam Marina cerrar os punhos de raiva impotente. Marina Santos, ela respondeu educadamente, estendendo a mão direita que Verônica ignorou completamente. Onde está minha sobrinha? Preciso vê-la imediatamente. Isadora está brincando no jardim. Posso chamá-la se quiser. Não quero que você faça nada além daquilo para que foi contratada, Verônica replicou com frieza glacial. Que imagino que seja cozinhar e limpar, não educar uma herdeira. Marina sentiu o sangue ferver em suas veias, mas manteve a expressão serena. Havia aprendido desde cedo que pessoas como Verônica se alimentavam de reações emocionais, usando-as como combustível para suas crueldades. O som de passinhos correndo pelo corredor interrompeu a tensão, e Isadora apareceu na entrada da cozinha com as bochechas rosadas pelo exercício e um sorriso radiante que murchou instantaneamente quando viu a visitante. Tia Verônica. A menina cumprimentou com uma polidez forçada que partiu o coração de Marina. Isadora, querida! Verônica se abaixou graciosamente, seus braços se abrindo num gesto teatral. Minha nossa, como você está diferente! Marina notou como Isadora hesitou antes de aceitar o abraço, e como seus pequenos ombros se tensionaram no contato. Havia uma frieza naquele afeto que até uma criança de 7 anos conseguia perceber. Diferente como? Isadora perguntou quando se separaram. Bem, mais gordinha. E essa roupa? Verônica examinou o vestidinho simples e colorido que Marina havia comprado para a menina no final de semana. Onde estão suas roupas de marca, aquelas que eu e sua mãe escolhemos juntas? Marina viu a alegria se esvair dos olhos de Isadora como água escorrendo por um ralo, e algo feroz despertou em seu peito. Como aquela mulher ousava fazer uma criança se sentir mal sobre sua aparência. Ela está linda. Marina interveio suavemente, aproximando-se de Isadora e pousando uma mão protetora em seu ombro. E saudável, que é o mais importante. Verônica se ergueu lentamente, seus olhos azuis fixando-se em Marina com uma intensidade predatória que fez a temperatura da cozinha parecer cair vários graus. Saudável? Ela repetiu, a voz escorrendo veneno. Interessante escolha de palavras para alguém que claramente não entende os padrões desta família. Que padrões? Marina perguntou, mantendo a voz calma apesar da raiva que fervia em seu interior. Os padrões de uma das famílias mais importantes desta cidade. Verônica respondeu, circulando ao redor de Marina como um predador avaliando sua presa. Padrões que incluem educação refinada, roupas adequadas, comportamento apropriado. Coisas que uma cozinheira
Dificilmente poderia compreender. Tia Verônica, Isadora disse numa vozinha pequena, a Marina me ensina coisas importantes, como fazer biscoitos e... Biscoitos! Verônica interrompeu com uma risada cristalina e cruel. Querida, você é uma nascimento. Nascimentos não fazem biscoitos. Eles os compram nas melhores confeitarias. Marina sentiu Isadora se encolher ao seu lado, e a fúria que havia contido até então ameaçou transbordar. Como aquela víbora vestida de alta costura ousava diminuir uma criança inocente? Não vejo nada de errado em uma criança aprender a criar coisas com as próprias mãos, Marina disse, sua voz ganhando uma firmeza de aço. Isso ensina responsabilidade, paciência e... E essa é a nova babá da sua herança? Verônica se virou para Isadora, ignorando Marina completamente. Sua voz estava carregada de desdém tão puro que chegava a ser assustador. Uma empregada que acha que pode opinar sobre a educação de uma criança de classe? As palavras cortaram Marina como vidro afiado. Não pela ofensa pessoal. Ela havia ouvido coisas piores em empregos anteriores, mas pela forma como Isadora reagiu. A menina pareceu encolher fisicamente, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas, enquanto olhava entre Marina e Verônica, como se presenciasse uma batalha cujo resultado determinaria seu destino. Eu não sou babá, Marina respondeu com uma dignidade que fez Verônica arquear uma sobrancelha perfeitamente depilada. Sou cozinheira. E cuido desta família porque eles merecem cuidado. Família? Verônica riu novamente, o som ecoando pela cozinha como cristal se estilhaçando. Querida, você é funcionária, empregada doméstica, uma linha no orçamento doméstico que pode ser cortada a qualquer momento. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés, não pelas palavras cruéis, mas pela verdade nua e crua que elas carregavam. Ela era, de fato, apenas uma empregada temporária. Não tinha direitos sobre aquela família, não importa quão profundos fossem seus sentimentos ou quão genuína fosse sua dedicação. E quanto a você, Isadora, Verônica continuou, voltando sua atenção para a menina que agora tremia visivelmente. Preciso conversar seriamente com seu pai sobre sua educação. Está claro que você está sendo exposta a influências inadequadas. Ela não é inadequada. Isadora explodiu finalmente, suas lágrimas finalmente transbordando. A Marina cuida de mim. Ela faz comida gostosa e conta histórias e me faz rir e... Exatamente o problema. Verônica a cortou friamente. Você está se apegando à pessoa errada, criança. Esta mulher não é sua mãe. Nunca será sua mãe, e quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu Isadora se despedaçar diante de seus olhos, as palavras cruéis da tia atingindo-a como socos físicos. A menina olhou para Marina com uma expressão de traição e confusão que cortou mais fundo que qualquer insulto. Marina começou. Mas as palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Que Verônica estava errada? Mas, tecnicamente, ela não estava. Marina não era mãe de Isadora. Não tinha nenhum direito legal ou familiar sobre ela. A humilhação queimou em seu peito como ácido. Não apenas por si mesma, mas por Isadora, que estava sendo usada como arma numa guerra que não escolhera lutar. Marina olhou para a menina. Sua menina. Porque assim começara a pensar nela. E viu o reflexo de sua própria dor nos olhos infantis. Talvez eu devesse... Marina murmurou, recuando em direção à porta. Talvez eu devesse dar espaço para vocês conversarem. Marina, não! Isadora correu atrás dela, agarrando-se à sua saia com dedos desesperados. Não vá embora, por favor! O desespero na voz da criança quase fez Marina desabar ali mesmo. Ela se ajoelhou diante de Isadora, segurando seu rostinho molhado de lágrimas entre as mãos. Eu não vou longe, meu amor, ela sussurrou,
beijando a testa febril da menina. Você é minha família, não ela. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu a própria Marina. Sim, ela era apenas uma empregada. Sim, não tinha direitos legais, mas o amor não conhecia contratos ou status social. E o amor que sentia por Isadora era real, poderoso e inquestionável. Verônica observou a cena com uma expressão de nojo mal disfarçado. Patético, ela murmurou, mas Marina percebeu algo parecido com incerteza em seus olhos. Eduardo precisa saber sobre essa situação inadequada. Conte para ele, Marina respondeu, se levantando e encarando Verônica de frente. Conte que encontrou uma criança feliz, bem alimentada e amada. Veja se ele considera isso inadequado. A criança já sabia o que os adultos ainda estavam descobrindo. Isadora havia escolhido seu lado naquela guerra, e sua escolha era cristalina. Ela se colou ao lado de Marina, pequena, mas feroz em sua lealdade, e olhou para Verônica com uma determinação que lembrava fortemente o pai. A Marina é minha família. Isadora repetiu, a voz ainda trêmula, mas firme. E eu não quero que você seja má com ela. Verônica piscou, claramente surpresa pela resistência da sobrinha. Por um momento, sua máscara de superioridade escorregou, revelando algo parecido com vulnerabilidade. Mas rapidamente se recompôs, seu sorriso voltando com força renovada. Bem, ela disse, ajeitando a bolsa cara no ombro. Veremos o que Eduardo tem a dizer sobre isso. E com essas palavras ameaçadoras, ela saiu da cozinha em passos decididos, deixando para trás apenas o eco de seus saltos e o perfume artificial que não conseguia mascarar completamente o cheiro de crueldade. A noite caiu pesada sobre a mansão como um manto de veludo negro, trazendo consigo um silêncio tenso que contrastava brutalmente com a harmonia dourada dos últimos dias. Eduardo chegara do escritório para encontrar Isadora chorando no quarto e Marina arrumando suas coisas na cozinha com uma determinação que fez seu estômago se contrair de medo. Verônica esteve aqui. Foram as primeiras palavras que Marina disse quando ele entrou na cozinha, sua voz controlada, mas carregada de uma tristeza que o fez querer abraçá-la imediatamente. Eu sei. Ela me ligou. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela já aprendera a reconhecer. Marina, precisamos conversar. Ela parou de guardar os temperos e se virou para ele, seus olhos castanhos refletindo uma resignação que o apavorou. Havia algo diferente em sua postura, os ombros mais rígidos, o queixo erguido numa defesa silenciosa, como se estivesse se preparando para uma batalha que já sabia ter perdido. Ela tem razão, não é? Marina disse suavemente. Eu sou apenas a empregada. Não tenho direito de me apegar assim a vocês. Não. A palavra saiu com uma força que surpreendeu ambos. Eduardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não diga isso. Nunca mais diga isso. Mas é verdade, Eduardo. Eu sou... Ela procurou pelas palavras certas. Eu sou apenas uma cozinheira temporária que se apegou demais, que esqueceu seu lugar. Seu lugar. Eduardo riu amargamente. Você quer saber qual é o seu lugar? Seu lugar é ao lado da minha filha quando ela tem pesadelos. Seu lugar é nesta cozinha, enchendo nossa casa com vida novamente. Seu lugar é... Ele parou, engolindo seco. Ao meu lado. Marina sentiu seu coração acelerar, mas balançou a cabeça tristemente. Sua cunhada deixou bem claro que... Ex-cunhada, Eduardo a corrigiu com firmeza. E ela não decide nada sobre nossa vida, sobre nossa família. Nossa família? As palavras escaparam num sussurro quebrado. Eduardo se aproximou mais, até conseguir sentir o perfume suave de baunilha que sempre a acompanhava, misturado agora com o sal de lágrimas contidas. Marina,
Eu preciso te contar uma coisa, sobre Helena, sobre como ela morreu. O nome da esposa falecida pairou entre eles como um fantasma materializado. Marina viu algo se partir nos olhos dele, uma dor tão profunda que fez seu próprio peito apertar em resposta. Você não precisa? Preciso sim. Eduardo puxou uma cadeira para ela e outra para si, sentando-se de frente para Marina como se fosse fazer uma confissão. Porque você merece saber porque eu luto tanto contra isso que sinto por você. Marina se sentou devagar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto as pousava sobre a mesa. A luz suave da cozinha criava sombras dançantes em seus rostos, tornando o momento ainda mais íntimo e doloroso. Era uma sexta-feira à noite, Eduardo começou, sua voz ganhando uma qualidade distante, como se estivesse lendo um relatório sobre a vida de outra pessoa. Helena havia passado o dia inteiro cozinhando para uma festa de aniversário que daríamos para Isadora no sábado. A casa inteira cheirava a bolo de chocolate e biscoitos decorados. Marina fechou os olhos, imaginando a cena. Uma família feliz, preparando-se para celebrar, sem imaginar que em poucas horas tudo mudaria para sempre. Percebemos que havíamos esquecido de comprar velas para o bolo, coisas bobas, sabe? Velas coloridas de aniversário. Helena riu e disse que não podíamos fazer uma festa sem velas, que Isadora ficaria decepcionada. Eduardo parou, respirando fundo. Eu disse que poderíamos comprar no dia seguinte, mas ela insistiu. É só uma voltinha rápida ao shopping, disse ela. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo. Marina podia ouvir o tic-tac do relógio da parede marcando segundos que pareciam eternos. Eu estava dirigindo, Eduardo continuou, sua voz se quebrando. Estava cansado, havia trabalhado o dia todo, mas ela queria tanto que tudo fosse perfeito para Isadora. Começou a chover no caminho de volta, uma chuva fina, traiçoeira. Marina viu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos dele, diamantes líquidos que refletiam anos de culpa acumulada. Havia um caminhão na nossa frente, dirigindo devagar demais. Eu estava impaciente, ansioso para chegar em casa. Pensei que conseguiria ultrapassar antes da curva. Foi questão de segundos. O carro que vinha na direção contrária, eu não vi por causa da chuva. Eduardo. Marina estendeu a mão, tocando levemente a dele. A pele estava gelada, como se todo o calor de seu corpo tivesse sido drenado pela memória. O impacto foi do lado dela, do lado do passageiro. Sua voz se reduziu a um sussurro rouco. Ela morreu na hora. Eu saí praticamente ileso. Apenas alguns arranhões. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo por suas bochechas como rios de dor cristalizada. Marina sentiu seu próprio coração se estilhaçar ao vê-lo tão quebrado, tão perdido na culpa que carregava como uma cruz de ferro. As últimas palavras dela foram sobre as velas. Ele continuou soluçando. Ela disse, Isadora vai ficar tão feliz, e depois não disse mais nada. Marina se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado dele, envolvendo-o num abraço que era parte consolo, parte absolvição. Eduardo se curvou contra ela, deixando que anos de culpa e autorrecriminação saíssem em soluços que sacudiam todo seu corpo. Não foi sua culpa, ela murmurou contra seus cabelos, repetindo as palavras como um mantra. Não foi sua culpa, Eduardo. Foi sim, ele gemeu contra seu ombro. Se eu não tivesse insistido em ultrapassar, se tivesse sido mais cuidadoso, se... Marina se afastou o suficiente para segurar seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la. Você pode se punir para sempre com esses ses, mas isso não vai trazê-la de volta. E está matando o homem que ela amava. Eduardo olhou para ela através das lágrimas, vendo não julgamento ou piedade, mas uma compreensão profunda que o desarmou completamente. Depois do acidente, eu não conseguia mais fazer nada que me lembrasse dela.
Não conseguia cozinhar porque ela amava cozinhar. Não conseguia ouvir música porque cantávamos juntos. Não conseguia nem mesmo abraçar Isadora direito porque ela tem os olhos da mãe. E por isso manteve a casa como um museu. Marina compreendeu. Por isso evitava a cozinha, a sala de música. Eu pensei que se não mudasse nada, se mantivesse tudo exatamente como ela deixou, de alguma forma ela ainda estaria aqui. Eduardo riu amargamente. Mas o que consegui foi transformar nossa casa numa tumba e minha filha numa órfã emocional. Marina sentiu um peso se assentar em seu peito. Finalmente entendia a resistência dele. Os momentos em que parecia lutar contra seus próprios sentimentos, a culpa que o consumia sempre que se permitia ser feliz. E então você chegou, ele disse, seus olhos encontrando os dela. Chegou cantando na cozinha, trazendo vida de volta para cantos mortos, fazendo minha filha rir novamente, me fazendo lembrar que eu ainda estava vivo. Eduardo, eu me senti culpado por cada sorriso que você me arrancou, por cada momento de paz que sua presença me trouxe. Parecia uma traição à memória de Helena. Ele parou, respirando fundo. Mas então percebi que estava traindo ela de uma forma muito pior. Como assim? Estava traindo o amor dela por nossa filha. Estava negando a Isadora o direito de ter um pai presente, uma casa cheia de amor. Helena ficaria furiosa comigo se soubesse que usei a morte dela como desculpa para parar de viver. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era pesado ou tenso, mas purificador, como se confissões dolorosas tivessem limpado o ar entre eles. Desde que você chegou, eu sinto cheiros novamente, Eduardo disse suavemente. Sinto o cheiro de comida, de felicidade, de lar. Desde que você chegou, Isadora voltou a ser criança. E eu voltei a querer acordar de manhã. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Não de tristeza, mas de algo mais profundo, a emoção de ser verdadeiramente vista, verdadeiramente necessária. Helena era o amor da minha juventude. Eduardo continuou, sua voz ganhando força. A mãe da minha filha. Nada nem ninguém pode mudar isso. Mas você é algo diferente. Você é esperança. Você é recomeço. Você é a prova de que o coração pode guardar mais de um amor sem diminuir nenhum deles. Ele não queria esquecer a esposa. Marina pensou, compreendendo finalmente. Queria parar de se punir por ela. Marina! Eduardo segurou suas mãos, entrelaçando seus dedos. Você me deixaria tentar ser feliz de novo? Você me deixaria amar você sem culpa? Você me deixaria construir uma família nova sem apagar a memória da que tivemos? As palavras dele ressoaram pela cozinha como uma oração, carregadas de vulnerabilidade e esperança em proporções iguais. Marina olhou para aquele homem forte que se mostrava completamente desarmado diante dela, oferecendo seu coração ferido, mas disposto a amar novamente. O amor verdadeiro não substitui, ela sussurrou, ecoando uma sabedoria antiga. Ele soma. Eduardo sorriu através das lágrimas, e pela primeira vez desde que se conheceram, Marina viu nele não a sombra do homem que fora, mas a promessa do homem que poderia se tornar. Então você fica? Você aceita construir isso comigo? Marina pensou em Verônica, nas dificuldades que viriam, nos preconceitos que enfrentariam. Depois, pensou em Isadora dormindo no andar de cima, em Eduardo se abrindo para ela, na possibilidade de transformar aquela casa-museu numa casa-lar. Sim, ela disse simplesmente, eu fico. E quando ele a beijou novamente, desta vez não havia hesitação ou culpa. Apenas a promessa doce de que alguns fins podem ser novos começos disfarçados. Os 3 dias seguintes à confissão de Eduardo passaram como uma lua de mel doméstica, preenchidos por uma intimidade nova e preciosa que os fazia se mover pela casa como dançarinos em perfeita sincronia. Marina acordava cedinho para preparar o café.
Eduardo descia de gravata frouxamente amarrada para roubar beijos entre goles de café quente, e Isadora circulava entre eles como um pequeno sol, irradiando felicidade por ter finalmente a família que sempre sonhara. Mas na quinta-feira pela manhã, quando Eduardo partiu para uma reunião importante, sussurrando promessas de jantar romântico após Isadora dormir, Marina encontrou um envelope elegante escorregado por baixo da porta da frente. Seu nome estava escrito numa caligrafia feminina impecável, e seu coração gelou antes mesmo de abrir o papel perfumado que encontrou dentro. Marina Santos, imagino que você ache que ganhou alguma batalha importante ao seduzir meu ex-cunhado em um momento de vulnerabilidade emocional. Permita-me esclarecer alguns fatos que talvez Eduardo tenha omitido em meio às suas fantasias românticas. A família Nascimento possui um patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais. Eduardo é acionista majoritário de 3 empresas e possui propriedades em 4 países. Isadora, como única herdeira, receberá uma fortuna que garantirá seu futuro em qualquer universidade do mundo. Agora me diga, qual exatamente é a sua contribuição para essa equação? Uma cozinheira com ensino médio incompleto, filha de faxineira, que mal consegue pagar as contas do hospital da própria mãe. Não preciso ser grosseira. Você parece ser uma mulher inteligente. Certamente compreende que esse relacionamento é uma fantasia insustentável, que só trará problemas para todos os envolvidos. Eduardo está confundindo gratidão com amor, e você está confundindo necessidade financeira com sentimento. Faça um favor a todos nós. Desapareça antes que a situação se torne ainda mais constrangedora. Considere isto um conselho amigável de alguém que conhece muito bem os padrões desta família. Cordialmente, Verônica Nascimento. Marina leu a carta 3 vezes, cada palavra se enterrando em seu coração como fragmentos de vidro afiado. Suas mãos tremiam quando finalmente deixou o papel cair sobre a mesa da cozinha e ela se apoiou na bancada, tentando recuperar o equilíbrio emocional. 200 milhões de reais. A cifra ecoava em sua mente como um sino funeral. Ela ganhava R$ 1.500 por mês no emprego temporário. Levaria mais de 11 mil anos para juntar uma quantia como aquela. Como havia sido tão ingênua a ponto de achar que poderia pertencer àquele mundo? O som de passinhos descendo a escada a fez guardar rapidamente a carta. Isadora apareceu na cozinha ainda de pijama, os cabelos desalinhados, formando uma auréola rebelde ao redor de seu rostinho angelical. "Bom dia, Marina!" A menina cantarolou, correndo para abraçá-la pela cintura como fazia todas as manhãs. "Posso ajudar a fazer panquecas hoje?" Marina abraçou Isadora com força desesperada, respirando o cheiro doce de shampoo infantil e inocência. Como poderia partir e quebrar o coração daquela criança que já havia perdido tanto? Como poderia ficar e arriscar prejudicar o futuro dela? "Claro, meu amor", ela conseguiu dizer, forçando um sorriso. "Que tal panquecas em formato de coração hoje?" Enquanto preparavam o café da manhã juntas, Marina observava cada gesto de Isadora como se quisesse gravar na memória para sempre. A forma concentrada como a menina mexia a massa, a risadinha cristalina quando respingava farinha no próprio nariz, a confiança absoluta com que se apoiava em Marina para alcançar os ingredientes nas prateleiras altas. "Marina!" Isadora disse de repente, parando de mexer a panela, "Você e papai vão se casar?" A pergunta atingiu Marina como um raio. Ela se ajoelhou diante da menina, segurando suas mãozinhas pequenas entre as suas. "Por que pergunta isso, querida?" "Por que vocês se beijam como no filme que a mamãe gostava?" Isadora respondeu com a lógica simples das crianças. "E porque agora nossa casa tem cheiro de felicidade de novo." Marina sentiu lágrimas quentes queimarem seus olhos.
Como explicar para uma criança que o mundo dos adultos era muito mais complicado que os filmes românticos? Como dizer que, às vezes, o amor não era suficiente para superar as diferenças de classe e as expectativas sociais? Às vezes, as coisas são mais complicadas para os adultos. Ela disse cuidadosamente, mas saiba que eu amo você e seu papai muito, muito mesmo. Eu também amo vocês. Isadora sorriu, voltando a mexer as panquecas como se tivesse resolvido todos os problemas do universo com sua declaração inocente. O resto do dia passou numa névoa dolorosa. Marina cumpriu suas tarefas com movimentos automáticos. Preparou o almoço, lavou as roupas, brincou com Isadora no jardim, mas sua mente permanecia presa nas palavras venenosas de Verônica. Cada objeto caro que seus olhos pousavam, cada detalhe luxuoso da mansão, parecia gritar a mesma mensagem: você não pertence aqui. Quando Eduardo chegou à noite, trazendo rosas e uma garrafa de vinho para o jantar romântico prometido, Marina sentiu seu coração se estilhaçar um pouco mais. Ele estava tão feliz, tão esperançoso, que parecia brilhar com uma luz interna que ela não via desde que o conhecera. Para minha mulher favorita, ele disse, oferecendo as flores com um sorriso que fez o estômago dela se contrair de dor. Eduardo, ela começou, mas ele a silenciou com um beijo que sabia a promessas e futuros compartilhados. Depois do jantar, ele murmurou contra seus lábios: tenho uma surpresa para você. Marina forçou-se a participar da ceia, cortando pequenos pedaços da carne que Eduardo havia pedido de seu restaurante favorito, fingindo saborear o vinho que tinha gosto de lágrimas salgadas em sua boca. Ele falava animadamente sobre planos para o fim de semana, um piquenique no parque, talvez uma viagem à praia para as próximas férias escolares de Isadora. Quero que conheça minha mãe, ele disse de repente, fazendo Marina engasgar com o vinho. Ela mora em Portugal, mas vem nos visitar no mês que vem. Sei que vocês vão se adorar. A menção da mãe dele foi a gota d'água. Marina imaginou a cena, uma senhora elegante e culta conhecendo a cozinheira que havia seduzido seu filho, o constrangimento mútuo, os olhares de julgamento mal disfarçado. Seria uma repetição da cena com Verônica, mas infinitamente pior porque envolveria a aprovação de alguém realmente importante para Eduardo. Eu preciso te contar uma coisa, Marina disse abruptamente, interrompendo os planos dele. Eduardo parou de falar, notando pela primeira vez a tensão em seus ombros, a tristeza que ela tentava esconder atrás do sorriso forçado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Marina se levantou da mesa, caminhando até a janela que dava para o jardim. As luzes externas criavam um painel dourado na escuridão, mas ela só conseguia enxergar a imensidão do abismo social que os separava. Verônica me mandou uma carta, ela disse finalmente. Sentiu Eduardo se aproximar pelas costas, suas mãos grandes pousando gentilmente em seus ombros. Marina, não importa o que ela disse. 200 milhões, Eduardo. Ela se virou para ele, deixando que toda sua vulnerabilidade se mostrasse. Sua família vale 200 milhões de reais. E daí? Ele franziu a testa, genuinamente confuso. O que isso tem a ver com nós? Tem tudo a ver. As palavras explodiram dela. Eu sou filha de faxineira. Tenho ensino médio incompleto. Moro num apartamento de 40 metros quadrados na periferia. Como você não vê o problema nisso? Porque eu me apaixonei por você, não pelo seu currículo. Eduardo respondeu com uma simplicidade que fez o coração dela doer ainda mais. Mas e Isadora? E o futuro dela? Eu vou atrapalhar as oportunidades que ela pode ter. Vou ser sempre a madrasta inadequada que não sabe se comportar em jantares importantes ou... Para. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Você está ouvindo Verônica, não seu coração. Você está deixando ela plantar inseguranças que não existiam antes. Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem por suas bochechas.
Talvez ela esteja certa. Talvez eu esteja sendo egoísta ao querer fazer parte da vida de vocês. Marina. Eu preciso pensar, ela disse, se afastando dele. Preciso de tempo para entender se isso é certo para todos nós. Eduardo olhou para ela por um longo momento, e Marina viu medo se instalando em seus olhos. Você está falando como se fosse embora. O silêncio dela foi resposta suficiente. Naquela madrugada, depois que Eduardo subiu para o quarto, com os ombros curvados pela derrota, Marina sentou-se à mesa da cozinha com papel e caneta. A carta que escreveu foi molhada por lágrimas que caíam sem permissão, borrando algumas palavras que ela teve que reescrever várias vezes. Eduardo, obrigada por me lembrar que meu amor vale alguma coisa. Por meses, eu havia esquecido que era capaz de amar e ser amada de volta. Vocês me devolveram essa certeza e por isso serei eternamente grata. Mas agora preciso me reencontrar. Preciso descobrir quem sou, além da cozinheira da Casa dos Nascimento. Preciso construir uma vida própria antes de pensar em dividi-la com alguém. Não é sobre dinheiro ou classe social. É sobre merecer o amor que vocês me oferecem. E para merecer, preciso primeiro me amar o suficiente para não me esconder atrás da necessidade de cuidar de outros. Cuide da nossa Isadora. Diga a ela que o amor que sinto por vocês dois é real e para sempre, mesmo que eu precise partir para crescer o suficiente para merecê-lo. Com todo o meu amor, Marina PS. A receita do bolo de chocolate da Helena está grudada na geladeira. Isadora já sabe fazer. Deixa ela te ensinar. Marina dobrou a carta cuidadosamente e a deixou sobre a mesa, ao lado das chaves da casa. Pegou sua bolsa com os poucos pertences que trouxera e deu uma última olhada na cozinha, que se tornara seu santuário. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. Ela sussurrou para as paredes silenciosas, para depois buscar de verdade. Quando Eduardo desceu para o café da manhã e encontrou a carta, o som que saiu de sua garganta foi um gemido primitivo de dor. Isadora, que havia corrido escada abaixo procurando por Marina, parou na entrada da cozinha e viu o pai segurando um papel com as mãos trêmulas. "Onde está a Marina, papai?" Eduardo se ajoelhou diante da filha, tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável. "Ela precisou viajar, princesa." "Mas ela volta." Eduardo olhou para os olhos esperançosos de Isadora e sentiu seu coração se partir. "Ela me curou, pai." Isadora disse numa vozinha quebrada, como se soubesse instintivamente que algo terrível havia acontecido. "Agora cura ela." E foi assim que Eduardo compreendeu que perder Marina não era apenas perder o amor. Era perder a esperança de que sua família pudesse ser completa novamente. 2 semanas se passaram como anos na mansão dos Nascimento. Eduardo havia contratado uma nova cozinheira, uma senhora eficiente que preparava refeições nutritivas e saborosas, mas que não conseguia preencher o vazio que Marina deixara para trás. A casa voltara a ter aquele silêncio museal que ele tanto odiava, e Isadora circulava pelos cômodos como um fantasminha procurando por algo que não conseguia mais encontrar. "Papai," ela disse numa manhã chuvosa de abril, subindo na cama dele com os olhos vermelhos de choro. "Você já tentou procurar ela?" Eduardo abraçou a filha contra o peito, sentindo o próprio coração se estilhaçar um pouco mais. Havia tentado ligar para Marina inúmeras vezes, mas o número estava sempre fora de área. Havia ido ao endereço que constava em sua ficha de funcionária, apenas para descobrir que ela se mudara sem deixar rastros. "Tentei, princesa, mas às vezes as pessoas precisam de tempo para pensar." "Mas ela não está só pensando," Isadora replicou com a percepção afiada das crianças. "Ela está sofrendo, igual a gente." A verdade, dita pela boca de uma criança de 7 anos, foi como um soco no estômago. Eduardo havia passado os últimos 15 dias mergulhado em autocomiseração, mas não havia parado para considerar que Marina também estivesse em dor.
Havia assumido que ela partira porque não os amava o suficiente, quando a verdade era exatamente o oposto. Ela partiu porque nos ama demais, ele murmurou, a revelação atingindo-o como um raio. Então, por que você não vai buscar ela e explica que a gente também ama ela demais? Isadora perguntou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eduardo olhou para a filha, aquela pequena criatura sábia que havia herdado não apenas os olhos da mãe, mas também sua capacidade de enxergar direto ao coração das situações. Você tem razão, princesa. Completamente razão. Naquela tarde, Eduardo cancelou todas as reuniões e saiu numa busca desesperada por Marina. Começou pelos hospitais da região, lembrando-se de que ela mencionara a mãe internada. No quarto hospital que visitou, uma enfermeira finalmente reconheceu a descrição. Ah, você está falando da Marina, a filha da Dona Conceição. Que menina dedicada. Vem aqui todos os dias depois do trabalho. Trabalho? Eduardo sentiu o coração acelerar. Onde ela trabalha? Num restaurante pequeno na Vila Madalena. Não lembro o nome, mas é aquele que serve marmitas para os trabalhadores da construção. Ela comentou que estava ajudando o dono a reformular o cardápio. Eduardo saiu do hospital com uma pista concreta pela primeira vez em 2 semanas. A Vila Madalena era um bairro boêmio, cheio de restaurantes pequenos, mas ele estava disposto a vasculhar cada um até encontrá-la. O sol já se punha quando ele finalmente a viu. Marina estava na porta de um restaurante modesto chamado Sabor de Casa, distribuindo marmitas para um grupo de homens de uniforme sujo de tinta e cimento. Ela usava um avental simples sobre um vestido que Eduardo não reconhecia, e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo prático. Havia algo diferente nela, uma serenidade nova, como se tivesse encontrado um propósito que ia além de cuidar de outros. Eduardo observou de longe, escondido atrás de seu carro, vendo-a sorrir genuinamente para cada pessoa que recebia uma marmita. Ela conversava com eles, perguntava sobre suas famílias, lembrava nomes e preferências. Era mais que um trabalho para ela. Era uma missão. Quando o último trabalhador partiu com sua refeição, Marina se virou para entrar no restaurante e o viu. Por um momento, o tempo parou. Seus olhos se encontraram através da distância, e Eduardo viu surpresa, dor e algo que poderia ser esperança se alternarem em sua expressão. Ele caminhou devagar em sua direção, como se temesse que ela pudesse desaparecer se fizesse movimentos bruscos. Marina permaneceu parada na soleira da porta, suas mãos apertando nervosamente o avental. "Oi!" ele disse quando ficou próximo o suficiente para sentir o perfume familiar de baunilha misturado aos aromas do restaurante. "Oi!" ela respondeu, a voz saindo mais fraca que pretendia. "Posso entrar?" Marina hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça e o conduziu para dentro do pequeno estabelecimento. O ambiente era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira rústica e paredes decoradas com fotos de famílias sorridentes. Cheirava a comida caseira e sonhos realizados. "É seu?" Eduardo perguntou, observando como ela se movia pelo espaço com propriedade. "Do seu Joaquim, mas ele me deu carta branca para mexer no cardápio e na organização." Marina limpou nervosamente uma mesa que já estava limpa. "Estou implementando um projeto de marmitas solidárias. Para cada 3 vendidas, doamos uma para quem não pode pagar." Eduardo sentiu seu peito se aquecer com orgulho. Era tão típico dela, transformar um trabalho simples numa forma de fazer o bem para o mundo. "Marina", ele disse suavemente, "eu sinto muito." "Você não tem nada para sentir", ela replicou rapidamente. "Eu é que sinto muito por ter saído daquele jeito, sem explicações direitas, sem... Você saiu porque eu não soube te proteger da Verônica."
Eduardo a interrompeu, porque deixei que ela plantasse dúvidas numa cabeça que só conhecia certezas quando se tratava de amor. Marina parou de limpar a mesa e o encarou, vulnerabilidade crua, estampada em seus olhos. Ela não estava completamente errada, Eduardo. Nós somos de mundos diferentes. E daí? Ele deu um passo à frente. Romeu e Julieta eram de famílias inimigas. Cinderela era uma empregada. A Bela era uma plebeia que se apaixonou por uma fera. As melhores histórias de amor são sobre pessoas que superam diferenças. Marina riu apesar das lágrimas que começavam a se formar. Você está citando contos de fada para mim? Estou citando a verdade, Eduardo respondeu, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Que eu te amo. Que Isadora te ama, que nossa casa morreu de novo quando você partiu. Eduardo, eu passei 2 semanas achando que você havia desistido de nós. Ele continuou, sua voz ganhando intensidade. Mas hoje entendi a verdade. Você não desistiu. Você saiu para se tornar a mulher que acredita merecer nosso amor. As lágrimas que Marina havia represado por semanas finalmente transbordaram. Eu queria ser suficiente para vocês. Ela sussurrou. Queria não ter vergonha da minha origem, da minha falta de estudo, do meu apartamento pequeno. Você é mais que suficiente, Eduardo disse, segurando seu rosto entre as mãos como fizera tantas vezes antes. Você é perfeita, é generosa. É corajosa o bastante para amar uma criança que não é sua e um homem quebrado que achava que nunca mais poderia ser feliz. Mas e sua família? E as expectativas? Minha família é você e Isadora, ele a cortou. Todo o resto é apenas ruído de fundo. Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante pequeno que cheirava a sonhos realizados e segundas chances. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo que carregava há 1 semana, esperando pelo momento certo. Marina Santos, ele disse, sua voz tremendo de emoção. Quer cozinhar comigo pelo resto da vida? Quer transformar nossa casa num lar de verdade? Quer ser mãe da Isadora e esposa deste homem completamente apaixonado por você? Marina olhou para o anel simples, mas elegante que brilhava na caixa. Não era ostentoso ou caro demais. Era perfeito para ela. Olhou para Eduardo ajoelhado entre panelas e mesas simples, longe de sua mansão e seu mundo de luxo, e compreendeu que ali estava sua resposta. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim! Quando Eduardo escorregou o anel em seu dedo, ambos riram e choraram ao mesmo tempo. O beijo que compartilharam tinha gosto de temperos e felicidade, de recomeços e promessas cumpridas. Isadora, Marina perguntou quando se separaram. Está no carro morrendo de ansiedade, Eduardo confessou. Ela insistiu em vir junto para ajudar o papai a não falar besteira. Marina riu, correndo para a porta. Encontrou Isadora colada na janela do carro, os olhos brilhando de expectativa. E aí, ele conseguiu não falar besteira? A menina gritou. Conseguiu? Marina gritou de volta. E você quer ser minha dama de honra? O grito de alegria de Isadora ecoou pela rua inteira, fazendo vizinhos se debruçarem nas janelas para ver o que acontecia. A menina saiu correndo do carro e se jogou nos braços de Marina, as duas rodopiando na calçada, enquanto Eduardo as observava com o coração transbordando. Ela alimentou corpos e almas, ele pensou, vendo as 2 mulheres de sua vida se abraçarem como se nunca mais fossem se soltar. E ganhou o prato mais raro do mundo, o amor puro. 6 meses depois, no jardim da mansão transformada em lar verdadeiro, Marina e Eduardo se casaram numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Isadora espalhou pétalas de rosas pelo chão, usando um vestido que ela mesma havia escolhido numa loja do centro, não numa boutique cara. A mesa do banquete estava repleta de pratos preparados por Marina e pelos amigos do Sabor de Casa. Não havia champanhe caro ou caviar,
mas sim as receitas que contavam a história deles. Sopa de batata, panquecas em formato de coração, biscoitos de estrela e a famosa torta de maçã com cardamomo. Verônica não compareceu, mas sua ausência foi sentida apenas como alívio. A mãe de Eduardo, que havia voado de Portugal para conhecer a nora, passou o dia inteiro na cozinha com Marina, trocando receitas e histórias de família. Ela tem mãos de ouro e coração de anjo, disse para o filho. Helena ficaria feliz sabendo que vocês encontraram o amor novamente. Quando a festa terminou e os convidados partiram, os três se sentaram no mesmo tapete da sala, onde tudo havia começado. Isadora dormia entre eles, um sorriso pequeno no rosto, finalmente em paz. Não acredito que quase perdi vocês, Marina sussurrou, acariciando os cabelos da menina. Não perdeu, Eduardo respondeu, beijando sua testa. Não poderia perder. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar. Não importa quantos desvios o caminho tome. Marina olhou ao redor da sala, agora decorada com fotos das 3 famílias que ali haviam existido. A antiga com Helena, a nova com ela, e a eterna união de todas através do amor que crescera entre aquelas paredes. Quer saber de uma coisa? Ela disse. O quê? Eu realmente não sabia fazer sopa de batata antes de chegar aqui. Aprendi porque Isadora pediu. Eduardo riu, puxando-a para mais perto, e eu me apaixonei pela mulher que aprendeu a fazer sopa de batata por amor à minha filha. Acho que foi aí que soube que você era a pessoa certa. Lá fora, a cidade dormia sob um manto de estrelas. Dentro da casa, que finalmente voltara a ser lar, 3 corações batiam em sincronia, criando a música mais doce do mundo. A sinfonia de uma família que se construiu não sobre sangue ou dinheiro, mas sobre algo muito mais forte. A escolha diária de se amar, se cuidar e se tornar melhor um pelo outro. E na cozinha, sobre a bancada, um bilhete pequeno grudado na geladeira dizia: receita para a felicidade, uma pitada de coragem, muito amor e sempre, sempre uma sopa quentinha quando alguém precisar.